Olá, hoje vamos conversar sobre estatística. Sabemos da importância da estatística para uma série de ocorrências no nosso cotidiano. Temos vivido recentemente, inclusive processos eleitorais, sabemos da importância do significado da divulgação de estatísticas para a corrida eleitoral, por exemplo. Mas não é só nesse momento, ela se serve a muitos outros momentos. Se servem a questões de indústria, se servem a questões do nível da sociologia, se servem as questões da matemática, especialmente. Então, há uma imensa aplicabilidade dos conceitos estatísticos que se justifica plenamente que nós tenhamos os nossos alunos do ensino médio, especialmente, em contato com esses trabalhos. Se bem que hoje em dia esse estudo se começa já desde o ensino fundamental. Nós vamos começar aqui sobre dois tópicos. Nessa primeira aula, nós vamos conversar sobre tópicos de estatística descritiva, as medidas básicas de cálculo da estatística descritiva. Depois, na segunda aula, comentaremos um pouco sobre a associação da probabilidade à estatística, onde a gente amplia muito o nosso espectro de estudo deste conteúdo. Tá? Então, para começar, nós vamos pensar que a estatística, ela se preocupa, é claro, em trabalhar com questões que mexam com algumas variáveis que se pretende analisar. Então, eu quero analisar, por exemplo, o nível de renda da população, eu quero analisar questões de natureza comercial, como, por exemplo, quantos minutos de TV a gente assiste por dia, ou enfim, índice de audiência, coisas dessa natureza. Essas são as variáveis. Essas variáveis, elas têm uma classificação. E para a gente poder depois organizar os dados e mostrar os dados efetivamente de uma maneira que se consiga fazer entender, é importante entender a característica dessas variáveis. Pensar assim, que variável que eu estou analisando, que tipo ela tem e como eu vou representá-la. Então, os tipos de variáveis que a gente tem assim, para começar nosso estudo seriam os seguintes. Eu tenho as variáveis que eu chamo de qualitativas, que são ordinais ou nominais. Qualitativas, quer dizer, expressam uma qualidade, não tem aí um resultado numérico, expressam uma qualidade. Dentre elas, as ordinais e nominais. O nível de escolaridade, por exemplo, que a gente vai tratar em seguida, inclusive, é um tipo de variável ordinal, quer dizer, eu consigo, de certa forma, ordenar o nível de escolaridade que a pessoa tem. Já a nominal, não. Como, por exemplo, se eu perguntar que time você torce, eu não vou supor que um time X é mais importante do que o time Y, eu não consigo ordenar. Mas aqui na questão do nível de escolaridade, eu posso pensar que quem tem ensino médio completo está acima, está um grau acima de quem tem apenas o ensino fundamental completo e assim por diante. Temos em seguida as variáveis quantitativas. As quantitativas, e aqui é muito importante que se discuta isso, porque isso vai fazer bastante diferença no tipo de tratamento dos dados que a gente vai dar. As quantitativas podem ser discretas ou podem ser as contínuas. As discretas são aquelas que normalmente são associadas aos processos de contagem. Então, eu conto quantos filhos eu tenho, eu conto quantos automóveis eu tenho, eu conto quantas viagens eu fiz, enfim, faço contagens, não é? Já as contínuas, elas estão mais associadas a processos de medição. Então, eu meço a altura das pessoas, eu meço a massa das pessoas, enfim, essas questões que envolvem variáveis que são contínuas, que são expressas por números reais, de certa forma, e não precisam ser expressas apenas por números inteiros, como é o caso das quantidades discretas. Bem, para começar a brincadeira, vamos pensar nessa história da variável que nós temos aqui, a nossa variável nível de escolaridade. Tá? Nível de escolaridade pode ser, então, desde nenhum até pós-graduação. Tá? Essa faixa, essa tela que nós temos aqui, ela traz esses 5 níveis, desde o nenhum até o pós, distribuídos nessas categorias. Então, quando eu vou fazer uma análise estatística, a primeira coisa é pensar o seguinte: eu preciso pegar os meus 200 elementos pesquisados, que foi o caso aqui dessa situação, e distribuir esses 200 em algumas qualidades que aqui estão, né? Quais são essas faixas aqui que são importantes a gente pensar? Nem todas elas são importantes sempre, mas aqui a gente fez questão de dispor todas elas. Então, a primeira questão é, claro, aqui, os títulos, né, que nós estamos trabalhando na nossa variável, os níveis da nossa variável. Depois vem a frequência, que é absoluta, que a gente chama, que é quantas pessoas, né, tem aí nenhuma instrução, quantas têm um fundamental completo, quantas têm um médio completo e assim por diante. A frequência relativa, então nada mais é do que cada um desses elementos da frequência absoluta dividido por 200. Então aqui no caso 3, por exemplo, por 200 vai dar 0,015 e assim igualmente para todos.
Frequência percentual, então quanto cada uma dessas faixas representa no total, né? Então 1,5 significa isso aqui vezes 100, ou 3 sobre 200, percentualmente. Da mesma maneira, depois, a frequência absoluta acumulada, isso é bastante interessante. Quando eu tenho esse 37, eu sei que 37 pessoas têm ou nenhuma ou fizeram fundamental. Quando eu tenho 140, eu sei que ou nenhuma instrução, ou fundamental, ou médio completo, e assim por diante. A gente vai fazendo a soma desses valores, né, par a par. A relativa acumulada, que então é a mesma relação, percentual, e por fim a percentual acumulada, que também reflete ali para a gente, quando eu pego um valor como 96, eu sei que 96 pessoas têm ou superior, ou médio, enfim, tem só 4% acima disso, tá? Então, aqui temos uma variável, que é a variável ordinal, tá certo? Uma variável qualitativa ordinal, como comentamos antes. Para representar esse tipo de dado de frequência relativa, de frequências ordinais e qualitativas, né, de modo geral, basicamente se usam dois tipos de gráfico, né? Esses gráficos, isso é importante que se diga, quer dizer, o gráfico ele precisa ser feito de acordo com a variável que se está estudando. Alguns não fazem sentido. De modo geral, quando a gente abre um jornal, uma revista, há um poder de criação do jornalista, né, para fazer variações sobre o tipo de gráfico. Então, às vezes, você percebe gráficos que não têm essa característica do respeito à questão do discreto, do contínuo, do nominal, do ordinal. Mas, de qualquer modo, nós aqui vamos falar como se isso fosse uma verdade sempre. Quer dizer, nós fazemos um gráfico correspondente ao tipo de variável que nós estamos analisando. No caso de uma variável qualitativa, os gráficos que são mais utilizados são os gráficos de barras ou colunas, né? Ou então os gráficos de setores. Aqui temos uma amostra disso, né? Os gráficos de barras, que aqui estão, então, para aquela tabela, isso é muito simples, basta lançar aqui, isso aqui o que está lançado são as frequências absolutas, no caso, né? Podiam ser lançadas as frequências relativas ou as frequências percentuais, enfim, mas cada faixa dessa, cada barra dessa representa, então, um nível de escolaridade, tá? Os gráficos de setores, que também bastante conhecidos, chamados gráficos de pizza, né? Eles refletem aqui, esses aqui são percentuais, esses percentuais, lá está a legenda, esses gráficos são divididos por um ângulo central que é proporcional ao percentual. Então, quando a gente vê aqui 51,5%, o ângulo total de 360 foi dividido aqui de modo que mais de 50% corresponde a esse ângulo, né? Então, esses dois gráficos são os mais indicados para o estudo de variáveis qualitativas. Já as variáveis quantitativas, elas têm uma outra característica e a análise é um pouco mais complexa, né? Elas merecem um pouco mais de compreensão. Aqui nós vamos pensar uma variável quantitativa contínua, que é a estatura das pessoas. A estatura das pessoas, o quanto eu meço, né, é uma variável contínua, 1 metro e tantos centímetros. Isso pode ser expresso por qualquer número real. Nesse caso, para começar, eu preciso pensar assim, quem é, dentre a minha amostra pesquisada, lá, das 200 pessoas, como eu vou reproduzir aqui, quem é a pessoa mais baixa e a pessoa mais alta? Quer dizer, quem é a estatura menor e a estatura maior? Aqui na tela eu tenho esta lógica, né, de uma pessoa com 1,54 m, 1,54 m seria o mais baixo e o 2,02 m o mais alto. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é pensar na amplitude, quer dizer, a amplitude é essa diferença que existe entre o menor e o maior. Essa diferença aqui, no caso, é de 48 centímetros, ou 0,48 metros. Aí eu penso o seguinte, as 200 pessoas que estão lá, todas elas disseram para mim qual era a sua altura, qual era a sua estatura. Eu vou tabelar esses valores. Para tabelar esses valores, eu pego essa amplitude e divido em faixas, divido em intervalos. A quantidade de intervalos que eu vou distribuir, ela pode ser analisada estatisticamente, com mais critério do que o que eu vou fazer aqui. Mas, por princípio, acho que vale pelo menos o bom senso de falar assim, quantos intervalos seria interessante para eu pegar 48 centímetros e ter uma representatividade interessante em cada intervalo? Aqui, no caso, eu escolhi 6 intervalos, dividi 48 por 6 e deu 0,08 ou 8 centímetros cada intervalo. Então, eu vou pensar assim, vou começar no 1,54 m, que é o mais baixo, e vou de 8 em 8 centímetros, subindo nas faixas, até chegar a 2,02 m. Eu vou ter 6 intervalos nesse trecho. A representação que faremos para o intervalo será essa. O primeiro intervalo vai de 1,54 a 1,62, são aí 8 centímetros, tá certo? E notem aqui pela formulação que esse colchete do lado de cá e do lado de lá tem virados lá para
para o lado direito, eles mostram que aqui eu tenho 1,54 como intervalo fechado, quer dizer, a pessoa que tem 1,54 está nesse intervalo. Já do lado de lá, eu tenho 1,62, o 1,62 mostra para mim um intervalo aberto, quer dizer, ela não está aqui, uma pessoa com 1,62 estaria aqui embaixo no intervalo, porque aqui ele é fechado. Então essa é uma lógica para você não perder ninguém, tá certo? E também para manter a chamada amplitude de intervalo dos 8 centímetros. Bem, aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar esses valores em uma tabela, tá certo? Esses valores, vocês notam aqui, já estão divididos lá, as faixas já estão divididos, e ali temos aquelas análises das frequências. Notem que isso não mudou nada em relação ao que nós tínhamos na tabela da variável qualitativa. Temos as frequências absolutas, frequência acumulada, percentual acumulada. Agora, o que surge é como é que eu vou representar esses dados. Então, lembre-se, para as qualitativas eu usei os gráficos de barras e os gráficos de setores. Aqui, para esse que é uma variável quantitativa e é contínua, eu vou usar um tipo de gráfico chamado histograma. Esse histograma, ele aparenta ser igualzinho ou semelhante àquele gráfico de barras que nós vimos há pouco, só que ele tem uma característica diferente. Vocês notam que os intervalos que estão aqui são aqueles que estavam lá na tabela. De 1,54 a 1,62, 1,62 a 1,70, assim por diante. Se eu tivesse mais intervalos, eu teria mais barras. Isso não poderia ser feito lá no meu nível de instrução. Eu não teria como tocar os 5 níveis que eu tenho. Aqui, se eu resolvesse não botar 6 intervalos, colocar 8, o meu gráfico poderia ser dividido em 8 barras e assim por diante. É claro que o número de barras que eu tenho aqui corresponde ao número de intervalos e corresponde à qualidade que eu quero dar para o meu estudo e o tamanho da amostra, quantas pessoas eu pesquisei, o significado que elas têm nesse total, não é? Tá bom, então este é o que a gente chama de histograma. Além desse gráfico, nós podemos fazer o que a gente chama de frequência acumulada. Esse é um gráfico praticamente de ponto, né, como a gente fala. E aqui vocês notam o quê? Lá aqueles valores dos intervalos estão aqui novamente, e aqui no gráfico nós temos os percentuais acumulados. Então, quando eu leio aqui 77,5%, por exemplo, eu sei que até 1,86%, 77,5% das pessoas estão aí. Então, qual a chance de eu pegar uma pessoa de 1,86 para baixo? É 77,5%, assim, a grosso modo. Até 1,94 eu tenho 95% das pessoas e até 2,02 metros, que é o último intervalo, eu tenho então 100% das pessoas. Esses são os gráficos que a gente faz para a variável discreta, né? Aliás, para a variável contínua, perdão. Aqui eu vou passar por isso rapidamente, para voltar depois a ele. E agora a gente vai pensar o seguinte, para fazer uns cálculos que mostrem para a gente algumas análises possíveis, os primeiros cálculos que a gente pode fazer são os cálculos que a gente chama de medidas de tendência central. Isto vale, evidentemente, para todo tipo de variável, mas para a variável contínua e discreta ele é mais importante ainda. Média aritmética, que é um cálculo que nós somos bastante acostumados, que é fazemos isso com nota de escola, com todo o tempo, não é? Média de consumo de automóvel, enfim, basta somar todos os valores e dividir pelo número de valores. A mediana é aquele valor que divide essa amostra ordenada, né? Então as alturas ordenadas de 1,54 a 2,2, vou pensar qual é o sujeito que está ali no meio para cima, meio para baixo, 50% para cima e para baixo, aquele sujeito do meio ali é a mediana, tá certo? E a moda é o valor mais frequente. Esses cálculos são razoavelmente simples de serem feitos, normalmente a gente recorre a calculadoras quando a gente tem valores mais expressivos, né? Bom, no caso da nossa tabela aqui, que nós tínhamos anteriormente, eu troquei a tabela agora para um valor que fosse mais fácil de entender o cálculo, pegando notas. Essas notas de uma prova, de uma avaliação qualquer, também é uma variável contínua e quantitativa. As frequências aqui estão, e quando eu for fazer o cálculo, eu preciso fazer a frequência acumulada, que a gente já sabe como fazer, não é? E o cálculo vai ser feito como? Já foi, viu como foi rápido? A média que é 5,7 foi calculada como? Eu peguei, isso é importante falar, como é que a gente faz isso para um cálculo que seja de variável contínua? Veja bem, uma possibilidade, eu vou mostrar aqui na lousa, né? Nesse intervalo, de 9 a 10, eu tenho 6 pessoas. Eu não sei mais se o 6 pessoas é 9,1, 9,2, 9,5, não sei mais. Para efeito de cálculo, eu considero o valor intermediário, sempre ponto médio, que a gente chama. Então vamos à lousa. Pegamos o intervalo médio, lá o valor médio, de 9,5 do primeiro intervalo, fazemos vezes 6, seria esse o cálculo da média, considerando o ponto médio, então, como um valor interessante para a gente pensar, né? Mesma coisa para os demais intervalos, aí a gente segue. Próximo intervalo é 8,5, e aí vezes a frequência desse intervalo, que é 8. Bem, e aí a gente segue nesse processo e vamos dividir isso por quanto? Dividir pelo número total de elementos lá, que no caso é 100, né?
Isso vai dar o resultado que está expresso lá, 5,7, que a gente já calculou. Então, esse processo da média, ele é um processo que é bastante tranquilo e certamente a gente está bastante acostumado a fazer. O cálculo da mediana exige um pouquinho mais de atenção. A mediana, lembre-se, é aquele valor que divide essa amostra ordenada em duas partes praticamente iguais, 50% e 50%. Né? Então, eu preciso ordenar, e aqui já está ordenado, a gente percebe que já está ordenado, né? A frequência acumulada já está ordenada de cima para baixo, ou de baixo para cima, como quiser. E a gente vai pensar assim, se eu tenho 100 elementos, eu vou pensar no sujeito que está ali na 50ª posição, no número 50 aqui. Não é nem o 50, nem o 51, já que eu tenho 100 elementos, mas a gente pode pensar aproximadamente nos 50. Se fosse uma coisa mais precisa, eu precisaria fazer também a metade entre 50 e 51, já que eu tenho o número par de elementos, tá? Quando é número ímpar, esse não é problema, não existe. Mas enfim, aqui eu tenho que pegar o cara que está na posição 50 aqui, até o 48, olha aqui, eu estou entre 6 e 7, tá? Eu preciso chegar nos 50, veja que está acumulado. Então, aqui seria exigido uma regrinha de 3 para a gente fazer aqui, bem simples também, né? Pensar aqui, esses 48 para eu chegar nos 50 faltam 2, e eu preciso entrar nesse intervalo aqui onde há 14 elementos, tá? Então, eu faço uma continha aqui, uma regra de 3 da seguinte maneira. Naquele intervalo lá que eu tenho de 5 a 6, que tem um espaço só entre 5 e 6, tá certo? Apenas um espaço 5 e 6, eu tenho 14 elementos lá. Eu não preciso de 14, só preciso apenas de 2, não é isso? Porque eu estou com 48, preciso chegar nos 50. Só apenas de 2. Então, eu faço uma proporçãozinha aqui. Essa proporçãozinha vai me dar o resultado. Vou fazer a conta aqui. Dá 0,14 aproximadamente. Então, 0,14. E aí, então, eu tenho que entrar com 0,14, eu preciso entrar com 0,14 aqui, voltando, né? Então, se eu chegasse até o 6, eu chegaria até o 48, eu só preciso de 2, só preciso voltar 0,14. Por isso que, quando eu calculo a mediana lá, eu vou achar este valor que aqui está, e a mediana 5,8, que seria aproximadamente a diferença entre 6 e 0,14, né? Aqui foi um arredondamento que a gente fez para 5,8. O certo seria mais provável, mais correto, talvez fosse 5,9 de verdade. Mas, enfim, está aproximado. A moda, que aí está, que apareceu aí no meio, a moda é o valor que é o mais frequente. Então, o mais frequente aqui, basta olhar nas frequências, a gente tem aqui 18 e consideramos o ponto médio entre 6 e 7, que é o 6,5 como o valor da moda. Esses 3 resultados, eles são bastante importantes para a gente trabalhar, mas eles não são suficientes. Então, numa variável discreta, temos uns cálculos. Na contínua, esses cálculos são mais importantes ainda, esse tipo de cálculo de medida de dispersão. Agora, além desses cálculos de medida de dispersão, de medidas de tendência central, né, média, mediana e moda, além desses cálculos, a gente tem que pensar também na dispersão. Nós podemos ter amostras com o mesmo valor médio, com o mesmo valor de mediana, mas mais dispersos, mais espaçados. Então, um cálculo que a gente vai começar a fazer também para análise da amostra quantitativa que a gente tem é o cálculo da dispersão. E a dispersão, nós já conversamos um pouco sobre ela, conversamos sobre a amplitude, aquela amplitude que era a medida, então, entre o ponto menor e o maior, essa diferença entre o ponto menor e o maior, isso é importante para a gente poder fazer a divisão em faixas e fazer aquela tabela e fazer o histograma. Agora, o próximo cálculo que a gente vai fazer é o cálculo do desvio padrão. Então, esse cálculo dentre as medidas de dispersão, eu diria que é talvez o mais importante, mais principal, exatamente porque a gente vai poder ligar depois, então, essas amostras, fazer uma análise para poder fazer inferências, mexer com probabilidades, tá? Bom, o cálculo do desvio padrão ele é feito por uma forma aparentemente complexa, que aqui está a lousa, que é a diferença, primeiro, entre cada valor e a média. Então, aqui um x é cada valor que eu tenho na minha amostra. Aqui a média, eu pego essa diferença toda e levo ao quadrado, eu vou somar tudo isto, vou dividir pelo número de termos e tirar a raiz quadrada. A fórmula, aparentemente, é bem complexa. Isso não se faz, o cálculo do desvio padrão não se faz manualmente, se faz por intermédio de uma calculadora, evidentemente, né? Então, nós temos que se preocupar com o cálculo, nós temos que se preocupar, sim, com a interpretação disso. Isso que a gente vai fazer, pensando bastante, para que serve isso? Qual é o significado disso, né? Desse resultado? Esse resultado, para ter uma ideia, naquele cálculo que nós fizemos há pouco, o cálculo das notas, a média era um valor de 5,7 e o desvio 2,13. Isso me mostra o seguinte, se eu pensar numa outra média, numa outra população que tem a mesma média, 5,7,
mas que tem um desvio maior, 4, por exemplo, eu sei que as notas estão mais espaçadas, eu tenho mais notas altas e mais notas baixas e menos notas em torno da média. Em outra contrapartida, se eu tiver um desvio menor, a mesma média, 5,7 com desvio de 1,2, por exemplo, eu tenho certeza que os valores estão mais agregados próximos à média, tem muito mais valores da amostra próximos do 5,7. Esse salto do 5,7 de média e do desvio padrão para o cálculo da probabilidade, nós faremos na próxima aula.